Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom, gente, essa aqui vai para o pessoal aí do nono ano. A gente preparou uma série de vídeos com todo o conteúdo do nono. Você que está pensando aí em prestar a prova da ETEC e tal, a gente vai ver bastante coisa. Já aproveita então, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder os próximos vídeos. Se você não está no nono ano, mas tem dúvida do conteúdo, pode acompanhar aqui com a gente também, beleza? Vamos lá, então, o primeiro tema que a gente separou aqui são os conjuntos numéricos, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles e a gente vai ver as relações entre eles. A gente vai ter, primeiro, o conjunto dos números naturais. O que são os números naturais? Aqueles que são utilizados para contagem simples. 0, 1, 2, 3, 4, número inteiro e positivo. Depois, conjunto dos números inteiros. O que são os números inteiros? Pode ser positivo ou negativo. Tá? Conjunto dos números racionais é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Certo? É uma razão, né? Por isso chama racional. Irracionais são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração. Né? São antagonistas aqui esses dois. E depois, conjunto dos números reais, que é tudo isso aqui. Todos os números que a gente conhece são números reais. Certo? Bom, dando alguns exemplos, então, eu tenho aqui, ó, conjunto dos números naturais, como eu falei, né? Para contagem simples. 0, 1, 2, 3, 4. Inteiros, começa dos negativos, infinito para cá, né? Nos negativos, e infinito para o outro lado também. Números racionais, eu passo a admitir vírgula ou fração, certo? Números irracionais, e esse aqui é o que traz um pouquinho mais de dúvida. O que é um número irracional? São as raízes que não são exatas. Se você tentar fazer na calculadora, vai dar um monte de casa depois da vírgula, e casas aleatórias, tá? Não são dízimas periódicas, como é o caso aqui, ó. Eu coloquei esse 0,3 com um tracinho em cima, que é 0,33333. Esse 0,3 seria 1 dividido por 3. Se você fizer essa conta aqui na calculadora, vai dar 0,3333333 infinito esse 3, ele repete. Isso é uma dízima periódica. Agora, se você colocar a raiz de 2 na calculadora, é uma dízima também, repete infinitamente depois da vírgula, mas é uma dízima que a gente fala que ela é sem período. Os números se repetem de forma aleatória. Algumas constantes, como a de π, ou a constante φ, que é um número de ouro, também repetem aleatoriamente. Tá? Então, a gente já sabe que se o número repete aleatoriamente depois da vírgula, ele é irracional. Bom, os números reais vai ser a junção desses dois conjuntos. Por quê? Bom, todo número natural é inteiro, então já coloquei um dentro do outro aqui. Todo número inteiro é racional. Aí você vai falar, mas você não disse que é número escrito em forma de fração? Sim. E como é que eu escrevo, por exemplo, 2 em forma de fração? Eu posso colocar 2 sobre 1 ou 4 sobre 2. Esses 2 aqui também dão 2. Então, todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração. Por isso que a gente coloca dentro um do outro. Então, a gente tem aqui os racionais, aí depois irracionais, é uma bolinha separada, e os reais que engloba todos esses conjuntos aqui. Certo? Coloquei ainda aqui algumas definições, porque às vezes a gente vê nos livros, assim, ó. O que é conjuntos racionais? Ele põe aqui, A sobre B, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros diferente de zero. E a gente vai ver todas essas nomenclaturas aqui um pouquinho mais para frente. Só lembrando, por que o B tem que ser inteiro diferente de zero? Denominador nunca pode ser zero, não existe divisão por zero, tá? E coloquei aqui outra definição dos irracionais, que é o conjunto dos números reais menos os racionais. Se eu tirar isso aqui, ó,
tirei isso aqui, fica o quê? Só esse, certo? Beleza. Então, continuando, subconjuntos numéricos. O que é um subconjunto? É uma parte do próprio conjunto. Eu não falei que os números naturais é 0, 1, 2, 3, tal. Se eu puser esse asterisco aqui, o que significa? Significa naturais não nulos. Tá? Toda vez que tiver um asterisco aqui, eu excluí o zero do meu conjunto. Depois, eu coloquei como exemplo esse z asterisco menos. O que é isso? Z asterisco a gente já sabe, né? Ou seja, inteiros não nulos. Eu excluo o zero. Quando eu ponho menos, significa que eu quero só os negativos. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Não pus o zero porque tinha um asterisco. Se não tivesse o asterisco, o zero também entraria, tá? Aqui eu coloquei todos os possíveis. Eu posso ter inteiros não nulos, inteiros positivos, inteiros negativos, inteiros não nulos positivos e inteiros não nulos negativos. No caso dos racionais, mesma coisa. Ó, eu coloquei racionais positivos. Então, agora eu só peguei esses valores aqui e eu coloquei o zero porque não tem asterisco. Vamos lá. Ó. O que é isso aqui? Racionais não nulos, racionais positivos, racionais negativos, racionais não nulos positivos, racionais não nulos negativos. Irracionais. Vê bem, percebeu que não tem asterisco? Sabe por quê? Porque o zero já não fazia parte dos números irracionais. Zero pode ser escrito em forma de fração, então ele é racional. Como eu estou falando agora dos irracionais, não existe o subconjunto irracionais não nulos. Tá? Então não põe asterisco aqui. Ou é positivo ou negativo. Vê bem, por quê? Quando eu pego uma raiz quadrada, por exemplo, ela pode ser positiva ou negativa. Se eu puser o i mais, eu quero só positivo. Se eu puser i menos, eu quero só os negativos. Tá? Reais é a união entre racional e irracional, e aí sim eu posso ter reais positivos, reais negativos, positivos não nulos e negativos não nulos, tá? Próximo. Sinais de pertinência. O que é isso? É a relação de um elemento com o conjunto. A gente tem esse E aqui, significa pertence, e tem o E cortadinho, significa não pertence. Eu coloquei como exemplo aqui um conjunto A, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí eu escrevo 4 pertence a A, ou seja, o 4 não está aqui dentro? Tá, ele está aqui. Ó. Então, 4 pertence ao conjunto A. E o 0? Tem 0 aqui? Não. Então, 0 não pertence ao conjunto A. Agora, a gente tem os sinais de inclusão, que é quando eu estou falando de um conjunto em relação ao outro. Aqui era elemento. Elemento é cada um desses aqui. Agora, conjuntos eu posso ter vários. Certo? E aí as relações são está contido, contém, não está contido, não contém. E como é que eu lembro disso aqui, o nome de cada um desses? Gente, é muito fácil. É o seguinte, ó. A abertura aqui, do mesmo jeito que no sinal de maior e menor, a abertura tem que ficar virada para o maior conjunto. Se não tiver virado para o maior conjunto aqui, já é falso. E aí você pode cortar. Então, ó, um exemplo. Eu tenho aqui conjunto A, 2, 4, 6, 8, B, 2, 4, 6, C, 1, 3, 5 e 7. Olha só, quando eu ponho a relação entre A e B, o A não é maior? É maior. Então, esse Czinho tem que estar virado para ele. Aí, a gente observa, quem é que está dentro de quem? Bom, o B está dentro do A, então esse sinal significa contém. O que está escrito aqui? A contém B, porque todos os elementos de B estão em A. Depois, se eu fizesse ao contrário, escrevesse B, A, eu tenho que virar para o maior. Então, o que está escrito aqui? B está contido em A. Mesma coisa, né? Todo elemento de B está em A, mas eu posso escrever assim
Ou assim. Tá bom. Agora, quando eu falo de não contém ou não está contido, aí tanto faz o lado que eu vou virar, porque é uma mentira. Bom, se eu fizer a relação entre A e C. A, C. Bom, eu posso dizer que A não está contido em C. Se eu fizesse ao contrário, também estava certo. A também não contém C. E depois, BC, virei aqui. Mesma coisa, né? Para qualquer lado que tivesse virado isso aqui, seria verdade. Porque nem B contém C e nem C está contido em B. Certo? Essas relações aqui são importantes. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é isso aqui, ó. Às vezes acontece do cara pegar e colocar isso aqui, por exemplo. O que é isso? É um conjunto unitário, não é um elemento, tá? Então, se eu perguntar se esse conjunto aqui, em relação ao C, por exemplo, eu uso estes símbolos e não esses. Porque quando está entre chaves, é conjunto, não é elemento. Toma cuidado, tá? A gente tem alguns casos aqui, por exemplo, isso aqui é conjunto unitário. Eu posso ter isso aqui, ó, que é conjunto vazio, tá? E conjunto, a gente não fala só de conjunto numérico, tá? Eu posso ter conjunto de objetos. Se eu pegar meu estojo, ele é um conjunto de materiais de escola, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, na lógica matemática, isso aqui aparece de outras formas. A gente vai aprofundar mais nos próximos vídeos. Fica ligado. Se você gostou, deixa o like. Se está com dúvida, coloca aí nos comentários. Valeu!